A gente fala sobre a primeira reunião do ano de Lula com os seus ministros. Uma das prioridades, segundo ele, é fazer com que o preço dos alimentos no Brasil diminua e as pessoas consigam pagar menos para se alimentar no país. A orientação foi passada pelo presidente Lula durante a primeira reunião, então, com os ministros. De acordo com o presidente, o novo ano será de colheita de muitas das políticas públicas iniciadas após o que ele chamou de período de reconstrução de diversas pastas. Segundo Lula, a administração pública foi desmontada durante o governo anterior. Lula ainda cobrou de seus ministros um esforço cada vez maior para avançar nas políticas que vêm sendo implementadas. Vamos começar acompanhando, então, o momento em que Lula cobra a maior dedicação por parte dos seus ministros. Ver com muito mais força aquilo que nós ainda não fizemos. Nós passamos 2 anos arrumando a casa, passamos 2 anos trabalhando a terra, cultivando a terra, plantando as coisas, e nós agora já sabemos o que plantamos, e nós agora temos que ter certeza que nós vamos colher tudo aquilo que nós plantamos. Eu posso dizer para vocês que a entrega que nós fizemos para o povo ainda não foi a entrega que nós nos comprometemos a fazer em 2022, porque muitas das coisas que nós plantamos ainda não brotou, ainda não nasceu. Mas o que vocês precisam compreender é que este ano será um ano de definição para a história e para a biografia de cada um de vocês na passagem pela governança desse país de 2023 a 2026. É muito importante ter clareza disso, porque daqui para frente a gente não pode mais inventar nada. Daqui para frente nós temos que colher tudo aquilo que nós semeamos. Nós temos que ter certeza que tudo aquilo que vocês me apresentaram, que todos os atos que nós fizemos de lançamento de proposta política, tudo aquilo que a gente já anunciou à sociedade brasileira, vai aparecer agora. E vai depender do esforço muito grande de cada um de vocês. O presidente Lula também afirmou que a oposição já está trabalhando de olho nas próximas eleições e que a única forma do governo dele pensar na disputa eleitoral do ano que vem é mostrando resultados do que fez. Vamos acompanhar o que ele disse. O que eu quero dizer para vocês é que 2026 já começou. Se não por nós, porque temos que trabalhar, porque temos que carpinar, porque temos que tirar todos os carrapichos que tiver nas plantas que nós plantamos, mas pelos adversários, a eleição do ano que vem já começou. É só ver o que vocês assistem na internet para vocês perceberem que eles já estão em campanha. E nós não podemos antecipar a campanha porque nós temos que trabalhar. E a antecipação da campanha para nós é trabalhar, trabalhar, trabalhar e entregar para o povo aquilo que ele precisa. Todos nós aqui sabemos que nós precisamos fazer com que esse país volte a ter uma democracia plena. Todos nós sabemos o que foi o 8 de janeiro na nossa cabeça e o que poderia ter acontecido nesse país se o 8 de janeiro tivesse dado certo. Mas todos vocês sabem como é que vocês encontraram o ministério. Todos vocês sabem o sacrifício que vocês fizeram para remontar o ministério, para tentar colocar gente para fazer tudo aquilo que era preciso fazer no ministério. Todo mundo sabe a competência desse governo e a habilidade daqueles que negociaram, Jacques Wagner, Guimarães, sabe, que negociaram, o Haddad, que trabalhou com muita força para que a gente pudesse fazer uma negociação e ter uma PEC da transição. Todo mundo sabe o esforço que foi feito para a gente aprovar uma reforma tributária que só vai dar fruto para nós, do ponto de vista do atendimento dos interesses do povo em 2027. Mas que vai dar interesse rápido do ponto de vista daqueles que querem fazer investimento no Brasil, daqueles que querem acreditar no Brasil, daqueles que querem vir aqui para ajudar o Brasil a se desenvolver. Portanto, eu quero que vocês saibam de uma coisa, e eu vou dizer alto e bom som para ninguém ter dúvida. Eu estou totalmente recuperado. Vocês estão percebendo que nem chapéu estou usando, para mostrar que meu cabelo vai ficar melhor do que o do Alckmin e melhor do que o do Lewandowski.
Vocês vão saber. O Lewandowski e o Alckmin vão ficar com inveja do meu cabelo. Eu tenho mais uns dias para poder viajar de avião, mas eu queria dizer para vocês que eu tenho uma causa. E essa causa é o que vai me motivar em 2025. A causa é a gente não permitir, em hipótese alguma, que esse país volte ao horror do que foi o mandato do nosso antecessor. Para que a gente garanta que a democracia vai prevalecer nesse país. Que a gente garanta perfeitamente, com todo o nosso vigor, de que esse país vai continuar sendo um país democrático e que nós temos um compromisso de atender as pessoas mais necessitadas. O presidente Lula também comentou a posse de Donald Trump nos Estados Unidos e afirmou que não quer problemas nem com Trump, nem com Nicolás Maduro e nem com nenhum outro país no mundo. Tem gente que fala de que a eleição do Trump pode causar problema na democracia mundial. O Trump foi eleito para governar os Estados Unidos e eu, como presidente do Brasil, torço para que ele faça uma gestão profícua, para que o povo brasileiro, o povo americano melhore e para que os americanos continuem a ser o parceiro histórico que é do Brasil, porque da nossa parte nós não queremos briga, nem com a Venezuela, nem com os americanos, nem com a China, nem com a Índia, nem com a Rússia. Nós queremos paz, nós queremos harmonia. Nós queremos ter uma relação onde a diplomacia seja a coisa mais importante e não a desavença, e não a encrenca. É esse país que nós vamos construir, é esse país que eu assumi o compromisso de construir, e é esse país que nós temos a obrigação de entregar no dia 31 de dezembro de 2026, quando terminar a minha tarefa e a tarefa de vocês. E nós precisamos deixar alto e bom som que nós queremos eleger um governo para continuar o processo democrático desse país. Nós não queremos entregar. Nós não queremos entregar esse país de volta ao neofascismo, ao neonazismo, ao autoritarismo. Nós queremos entregar esse país com muita educação, com os meninos mais felizes, agora que nós aprovamos a lei em que as crianças não podem utilizar telefone e celular na escola, porque é um sistema de proteção das nossas crianças, é um sistema de proteção da nossa educação, é um sistema de proteção dos nossos professores e a gente falar alto e bom som que nós estamos privilegiando a educação, o humanismo e não os algoritmos para fazer a cabeça das nossas pessoas. Tá, e portanto, né, algumas das falas de recortes aí dessa primeira reunião do presidente Lula com seus 38 ministros. Reunião segue previsão que se estenda aí ao longo do dia e naturalmente deu para perceber, né, que do jeitão do Lula ali fez cobranças em cima dos ministros, deixando claro, não queremos entregar o governo para a direita, não queremos passar o chapéu, que ele também mencionou do cabelo ali, exatamente pela questão de desaprovação, né? Tá muito nítido, o governo entendeu o recado de que a questão da economia, principalmente, está pegando no bolso do brasileiro. Promessa eleitoral foi picanha, alimentos baratos, volta do poder aquisitivo das pessoas. Realidade é ir ao supermercado e não encontrar, né, esse resultado que o governo promete. O governo vem estampando uma série de índices de desenvolvimento positivos, econômico positivos, fazendo a defesa do seu ponto de vista, mas nem sempre a percepção do brasileiro é de que isso está chegando à ponta. Então, quando ele fala que vai cobrar, que não foi a entrega que prometemos, ele mesmo reconhece, as aspas que ele deu ali, não foi essa a entrega que nós prometemos. E não foi mesmo. A promessa era de uma realidade muito diferente. Era a realidade que o brasileiro conheceu, né, lá no outro governo dele, quando teve acessos e oportunidades de ter uma vida melhor. E cada vez mais a gente está estrangulado, as coisas vão subindo, vão reajustando. O pessoal no chat aqui da Jovem Pan vai apontando exemplos, o preço do café, o cafezinho chegando na casa dos R$20, e aí vem também alimentos, né? A cestinha que você pagava no mercado cheia é um valor, hoje é outro. É muito mais difícil você fazer o teu dinheiro render. E é muito ruim que a percepção que apareça é de que o governo vem gastando sem limites, vem ampliando a sua estrutura, porque de fato o que foi prometido na campanha eleitoral era um outro momento, né, de eficiência, de olhar para a população. Então, ele está ali passando um sabão suave no pessoal, né, dizendo que agora chegou a hora da entrega.
Vem muito do discurso também, nessa reunião, embora o trecho não aponte, que o governo federal, o governo do Lula chegou e estava tudo desmontado. É aquela conversa que a gente sabe que os governos naturalmente utilizam, né, com a história da tal herança maldita, né? Aí se assume um governo que é diferente, isso tanto faz, o viés ideológico, vem que tenho que recompor aqui o desmonte que foi feito pela gestão ruim que me antecedeu. Agora, chegou uma hora que o eleitor está esperando, o morador está esperando a avaliação. E é isso que define uma eleição. Então, além de trânsito político e bom papo, quem quer reeleição tem que entregar resultados. As eleições, e eu já pontuei isso na primeira hora, no mundo todo, deixaram um recado muito claro à classe política, né? The economy is stupid. É uma frase bastante famosa aí, que já foi adotada em outras eleições norte-americanas e que entrou para a história porque é a grande verdade. As pessoas medem como andam as suas vidas pela régua da economia. O que elas conseguem comprar, o que elas conseguem comer, elas conseguem ir no restaurante final de semana passear com a família, elas conseguem levar a compra para casa, sobrar um dinheirinho para fazer alguma coisa, alguma melhoria, para investir em algo ou não. Ali o Lula reconheceu o problema de que não é entrega, de que os alimentos estão caros, mas a minha dúvida é: o que será feito a partir de agora, Camila Andrade? E a gente percebe um enfoque muito grande do governo justamente nessa inflação dos alimentos, Rafa, porque ela traduz o cenário de crise desse governo. Como você disse, o governo não para de apontar índices positivos na economia, na macroeconomia, e de fato esses índices existem. Por exemplo, quando a gente olha para o desemprego, a situação melhorou bastante no país, mas a inflação ela tem se concentrado naqueles itens que fazem parte do pacote básico da média do cidadão brasileiro. Então, a população não consegue ter essa percepção de que a economia vai bem, de que o país está avançando, de que o PIB está crescendo. E aí, o resultado é uma desaprovação do governo. Por isso, eles precisam mesmo focar bastante nesse aspecto. E é um desafio muito grande, porque a inflação de alimentos está atrelada a alguns fatores que fogem ao controle, como, por exemplo, questões climáticas, também conflitos globais. Então, é um desafio bastante grande. O governo cobra, de um modo geral, de outros setores, dos ministros todos, porque, como a gente vem comentando nos últimos dias, estamos na reta final. Quando você chega aí nessa segunda metade do governo é quando, de fato, você tem que entregar as promessas que foram feitas se você quiser ter uma continuidade de projeto de país. Ou seja, com ou sem Lula, se o PT quiser continuar no poder, vai ter que entregar os resultados que foram prometidos. E o desafio está posto justamente porque, como a gente acabou de comentar, essa onda da direita vem se expandindo no mundo todo com muita força com a eleição de Trump. Então, a disputa por aqui vai ser muito acirrada. Vai ter que fazer o dever de casa e vai ter que entregar o que está prometendo, Rafa. É isso, né? Ou então não vai nem sair, como já vem falando para alguns colunistas nacionais, porque, claro, falou da história da biografia e do currículo, isso também coloca o nome dele na reta, digamos assim, entra nessa conta também de avaliação de momento, naturalmente.